Meu nome é Marina, tenho 32 anos e o momento em que minha cunhada me chamou de vagabunda, no velório do meu avô, na frente de toda a família, enquanto arrancava das minhas mãos o último presente que ele havia me dado, foi o mesmo momento em que minha vida mudou para sempre. Patrícia, a esposa perfeita do meu irmão Ricardo, com seu vestido preto de grife e maquiagem impecável mesmo em um funeral, jogou aquele envelope lacrado no lixo com tanta força que o som ecoou pela capela. Meu irmão não moveu um músculo para me defender. Ele apenas riu. Um riso baixo, cúmplice, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. O que nenhum dos dois sabia é que quando fui ao cartório no dia seguinte, o tabelião olhou para aqueles documentos, ficou pálido como um fantasma e disse apenas 6 palavras que mudaram tudo. Senhorita, chame a polícia agora. Eu sempre fui a neta que o vovô Antônio mais amava. Não porque eu fosse melhor que meu irmão, mas porque eu ficava. Quando minha mãe morreu de câncer, eu tinha 19 anos e Ricardo tinha 22. Ele foi embora 2 meses depois, conseguiu um emprego em São Paulo e sumiu da nossa vida no interior de Minas. Eu fiquei com vovô Antônio na casa velha da Rua das Acácias, limpando as memórias da minha mãe dos cantos, fazendo companhia nas noites silenciosas, levando ele ao médico, preparando o almoço todos os domingos. Meu avô tinha uma vidraçaria no centro da cidade. Nada muito grande, mas era dele, construída com as próprias mãos ao longo de 40 anos. E tinha a casa, que valia uns 800 mil segundo a imobiliária, porque o bairro tinha valorizado muito. Ricardo só voltava no Natal e no aniversário do vovô, sempre com desculpas na ponta da língua sobre trabalho, projetos importantes, reuniões que não podia perder. Vovô fingia que acreditava, mas eu via a tristeza nos olhos dele cada vez que o telefone tocava, e era Ricardo dizendo que não viria no fim de semana prometido. Tudo mudou quando meu irmão apareceu com Patrícia. Era junho de 2019. Fazia 5 anos que Ricardo tinha ido embora. Ele chegou na casa do vovô dirigindo um carro novo, aquela SUV branca reluzente com uma mulher linda ao lado. Patrícia tinha cabelos perfeitamente alisados, unhas feitas, roupas caras. Ela sorriu para mim quando desceu do carro, mas o sorriso não chegou nos olhos. "Oi, cunhada! Ricardo falou tanto de você?" ela disse, me abraçando com aquele perfume caro que fez minha garganta coçar. "Que fofa! Ainda mora com o vovô cuidando dele? Que dedicação!" A palavra dedicação saiu da boca dela como se fosse coitada. Vovô Antônio ficou radiante. Ele adorava Ricardo, apesar de tudo. E ver o neto de volta, noivo, feliz, planejando o casamento, fez os olhos do velho brilharem de um jeito que eu não via há anos. Naquela noite, durante o jantar, Ricardo anunciou que estava abrindo uma empresa de consultoria em São Paulo e que as coisas estavam indo muito bem. "E o vovô vai me ajudar com um empréstimo inicial, né, vô? É investimento. Vou devolver tudo em 1 ano com juros", Ricardo disse pegando a mão do avô. Meu estômago virou. "Ricardo, o vovô não tem esse dinheiro sobrando. A vidraçaria mal paga as contas e..." "Marina, por favor." Vovô interrompeu, gentil mas firme. "Ricardo é meu neto também. Se ele precisa de ajuda, eu vou ajudar." Patrícia me olhou por cima da taça de vinho. Um olhar que dizia claramente: "Você não manda nada aqui." O casamento foi em outubro do mesmo ano. Grande, caro, no melhor buffet da cidade. Vovô pagou metade. Eu usei o mesmo vestido que tinha usado no casamento da prima Laura, 2 anos antes, mas ninguém comentou. Patrícia estava deslumbrante de branco, Ricardo impecável de smoking. Eu fui madrinha porque era tradição, mas durante toda a festa eu não fui chamada para nenhuma foto da família principal. "Marina, você pode sair dessa foto? É só o casal e os pais", o fotógrafo disse, me empurrando gentilmente para o lado. Meu pai tinha morrido quando eu era criança. A mãe de Ricardo, minha mãe, estava morta. Os pais de Patrícia ocuparam o lugar central nas fotos, ao lado de vovô Antônio, que foi posicionado como se fosse apenas mais um convidado especial, não o patriarca da família. Depois do casamento, as visitas de Ricardo à casa do vovô aumentaram, mas ele nunca vinha sozinho, sempre com Patrícia e sempre com pedidos. "Vô, a empresa precisa de capital de giro. Só mais 50 mil reais. Prometo que devolvo em 6 meses. Vô, estamos de olho em um apartamento. Você não quer ajudar seu neto a começar a vida? Só 100 mil bares de entrada. Vô, o carro deu problema. Preciso trocar. Você pode assinar um aval para mim no banco?" Eu tentei conversar com o vovô Antônio várias vezes. "Vô, você já emprestou mais de 200 mil reais para o Ricardo. Ele nunca devolveu nada.
Marina, filha, o menino está construindo a vida dele. Quando eu morrer, vai tudo para vocês dois mesmo. Que diferença faz? Faz diferença porque você está tirando da sua própria aposentadoria para bancar luxo dos dois? Vovô ficava quieto. Ele sabia que eu tinha razão, mas não conseguia dizer não para Ricardo. Em 2022, vovô Antônio vendeu a vidraçaria. Ele tinha 78 anos e não aguentava mais trabalhar todos os dias. Vendeu por 350 mil reais, um valor bom para o tamanho do negócio. Na semana seguinte, Ricardo e Patrícia apareceram. Vô, tenho uma oportunidade de investimento incrível. Ações de uma empresa de tecnologia. Eu posso triplicar esse dinheiro em 2 anos. Confia em mim. Eu estava na cozinha, mas ouvi tudo. Ricardo, esse é o dinheiro da aposentadoria do vovô. Ele precisa desse dinheiro para viver. Eu gritei, entrando na sala. Patrícia se levantou, me encarando. Ela era alguns centímetros mais alta que eu e usava salto, o que tornava a diferença ainda maior. Marina, com todo respeito, mas você não entende nada de investimentos. Você trabalha em uma escola municipal ganhando 3.000 reais por mês. Ricardo tem MBA, trabalhou em multinacional. Ele sabe o que está fazendo. Eu entendo o suficiente para saber que vocês estão sugando o vovô há 3 anos e não devolveram 1 centavo. Ricardo se levantou também, vermelho de raiva. Você está com inveja. Inveja porque eu cresci na vida e você ficou aqui parada no tempo, morando de favor na casa do vovô. Morando de favor? Eu cuido dele. Quem leva ele ao médico toda semana? Quem cozinha, limpa, dá os remédios na hora certa? Quem fica acordada quando ele passa mal de madrugada? Ninguém mandou. Você escolheu essa vida de solteirona frustrada. Patrícia disse, cruzando os braços. Vovô Antônio bateu a mão na mesa. Chega! Marina, Ricardo, Patrícia, parem! Marina, você está exagerando. Ricardo, você não fala assim da sua irmã. E Patrícia, por favor, respeite minha neta. Mas o estrago estava feito. Ricardo saiu com Patrícia, batendo a porta. Uma semana depois, vovô transferiu 150 mil reais para a conta do meu irmão. Os próximos 2 anos foram um inferno silencioso. Ricardo e Patrícia continuaram visitando, mas agora me ignoravam completamente. Quando eu entrava na sala, a conversa parava. Quando eu tentava participar das decisões sobre a saúde do vovô, que estava ficando mais frágil, com o coração dando sinais de cansaço, Patrícia me cortava. Marina, só quem é da família direta pode decidir essas coisas. Você é importante, claro, mas Ricardo é o filho da filha dele. É diferente. Tecnicamente, eu também era neta. Mesma neta que Ricardo, mas ela fazia questão de me colocar como secundária, como se meu valor fosse menor. No Natal de 2024, houve um jantar na casa do vovô. Patrícia levou a mãe dela, Dona Célia, uma mulher de aparência jovial, mas olhos calculistas. Durante o jantar, enquanto eu servia a comida, porque, claro, ninguém mais ia fazer, ouvi uma conversa na sala. Mãe, quando o velho bater as botas, essa casa é nossa. Está no nome dele, mas Ricardo é o único neto homem. Na lei, tem preferência. Patrícia falava baixo, mas não o suficiente. E a Marina? Dona Célia perguntou. A Marina vai ter que se virar. Ela não tem nada. Não tem dinheiro, não tem marido, não tem nada. O que ela vai fazer? Processar? Com que dinheiro? E mesmo que processe, a gente arrasta isso por anos. Enquanto isso, a gente vende a casa e pronto. Vocês são espertos. O velho nem desconfia. Ele desconfia, mas ele é fraco com o Ricardo. Sempre foi. Meu coração bateu tão forte que achei que elas iam ouvir. Fiquei parada atrás da porta, segurando a travessa de peru, processando o que tinha acabado de escutar. Meu próprio irmão estava planejando me deixar sem nada. E vovô, que eu amava tanto, que eu cuidava todos os dias, ia ter sua herança roubada pelo filho que mal visitava. Naquela noite, não dormi. Fiquei deitada no quarto, olhando para o teto, ouvindo a respiração pesada de vovô no quarto ao lado. Ele tinha me criado depois que minha mãe morreu. Me levava para a vidraçaria nas férias, me ensinou a cortar vidro, me contava histórias da família. E agora ia morrer sem saber que o neto favorito estava planejando roubar tudo. No dia seguinte, tentei conversar com vovô. Vô, você tem testamento? Ele me olhou surpreso. Por que a pergunta? Só queria saber se está tudo organizado. Você sabe, para quando? Para o futuro. Está tudo certo, filha. Pode ficar tranquila. Mas o tom dele foi evasivo. Ele estava escondendo algo. Em fevereiro de 2025, vovô Antônio teve uma parada cardíaca. Eu estava em casa, preparando o almoço, quando ouvi o barulho dele caindo no banheiro. Liguei para o SAMU, fui com ele no hospital, fiquei 3 dias na UTI esperando, rezando.
Ricardo e Patrícia chegaram só no segundo dia. Ela estava maquiada, ele trajava terno, como se viessem de algum evento. Como ele está? Ricardo perguntou sem nem me abraçar. Estável. O médico disse que foi grave, mas ele está respondendo. Patrícia olhou para o vovô através do vidro da UTI. Coitado. Já está tão velhinho. O tom dela não era de pena, era de alívio. Como se ela estivesse dizendo, logo, logo acaba. Vovô teve alta uma semana depois, mas voltou para casa diferente, mais quieto, mais fraco. Passava horas olhando pela janela, com aquele olhar distante de quem sabe que o tempo está acabando. Uma tarde, 2 meses depois da parada cardíaca, eu estava ajudando vovô a tomar banho. Ele segurou meu braço e disse, Marina, você é a única que ficou, a única que me amou de verdade. Vô, não fala assim. O Ricardo também ama você. Não, Ricardo ama o dinheiro. Sempre amou, desde pequeno. Eu vi, mas fechei os olhos. Achei que ele ia mudar, mas não mudou. Piorou. Vô, deixa eu terminar. A voz dele estava fraca, mas firme. Eu sei do que a Patrícia fala quando acha que não estou ouvindo. Eu sei que eles querem essa casa. Eu sei que eles me veem como um obstáculo. Você acha que eu sou bobo, mas eu enxergo tudo. Lágrimas desceram pelo meu rosto. Então por que você continua dando dinheiro para eles? Porque eu queria dar uma chance ao meu neto. Uma última chance dele provar que ainda tem coração. Mas ele não provou. Ele provou o contrário. Vovô pegou minha mão, apertou com força. Eu preparei algo. Quando eu morrer, você vai entender. Mas promete uma coisa. Não importa o que aconteça. Você vai até o fim. Promete? Eu prometo, vô. Ele morreu 3 semanas depois, em uma manhã de abril. Dormi e não acordou. Morte tranquila, disseram os médicos. Coração simplesmente cansou. Eu estava no quarto ao lado e não ouvi nada. Quando fui acordá-lo para o café, ele já estava frio. O velório foi marcado para 2 dias depois. Ricardo e Patrícia assumiram toda a organização, contrataram a funerária mais cara, mandaram fazer flores caríssimas, avisaram toda a família. Eu mal tive voz nas decisões. Marina, deixa que a gente cuida de tudo. Você está muito abalada, Patrícia disse, com aquela voz de preocupação falsa. No dia do velório, cheguei cedo na capela. O caixão de vovô Antônio estava no centro, rodeado de flores brancas. Eu me sentei na primeira fileira, sozinha, olhando para aquele rosto que eu amava tanto, agora pálido e imóvel. Coloquei a mão no caixão. Eu vou até o fim, vô. Prometi. Foi quando senti. Debaixo da lapela do terno dele havia algo. Um envelope, pequeno, branco, lacrado. Olhei em volta. Ninguém estava prestando atenção. A funerária estava preparando o livro de presença. Algumas pessoas começavam a chegar. Com a mão tremendo, peguei o envelope. No verso, com a letra trêmula do vovô, estava escrito: Para Marina. Abrir sozinha. Urgente. Escondi o envelope dentro da minha bolsa bem na hora que Ricardo e Patrícia chegaram. Você chegou cedo, Ricardo disse, nem me cumprimentando direito. Patrícia estava impecável. Vestido preto Chanel, colar de pérolas, maquiagem perfeita. Ela se aproximou do caixão, mas não derramou uma lágrima. Apenas olhou, avaliou e se virou. O velório começou a encher. Primos, tios, amigos do vovô, vizinhos, todo mundo com aquela cara de pesar obrigatório. Patrícia e Ricardo cumprimentavam a todos, aceitavam condolências, faziam o papel de netos destroçados. Eu fiquei no meu canto, quieta. Foi no meio da tarde que tudo explodiu. Eu estava sentada, olhando para o caixão, quando senti uma vontade repentina de ler o envelope. Não ali, mas precisava pelo menos ver o que tinha dentro. Fui ao banheiro da capela, tranquei a porta, abri a bolsa. O envelope estava lá, intacto. Comecei a rasgar o lacre com cuidado quando a porta do banheiro se abriu com violência. Patrícia. O que você está fazendo? Ela perguntou, olhos fixos na minha bolsa. Nada. Só precisava de um momento. Deixa eu ver o que você está escondendo. Ela avançou, tentando pegar minha bolsa. Patrícia, sai daqui. Mas ela foi mais rápida. Arrancou a bolsa da minha mão, revirou e pegou o envelope. O que é isso? Devolve! Isso é meu! Ela leu o que estava escrito no envelope. Para Marina? De onde você tirou isso? Devolve, Patrícia. Ela saiu do banheiro e eu atrás dela. Ela foi direto para Ricardo, que estava conversando com tio Mário perto do caixão. Ricardo, olha o que sua irmã roubou do caixão! Patrícia gritou, alto o suficiente para todos ouvirem. O velório inteiro parou. Todas as conversas cessaram. Todo mundo olhou para nós. Ela roubou? Ricardo perguntou incrédulo. Eu vi ela pegando isso do caixão. Está escrito para Marina. Ela está roubando herança antes mesmo do corpo esfriar. Meu rosto queimou. Todas aquelas pessoas olhando para mim como se eu fosse uma ladra.
Isso não é herança. Isso é... Cala a boca, Marina. Patrícia me cortou. Vagabunda! Você acha que vai ficar com alguma coisa? Você que morava de favor, que sempre foi um peso, uma parasita? Vagabunda não herda nada. O silêncio depois daquelas palavras foi ensurdecedor. Ninguém ousou respirar. Patrícia segurava o envelope no ar, como se fosse um troféu. Ricardo estava parado ao lado dela, e eu esperei. Esperei que meu irmão, o menino que cresceu comigo, que brincou comigo, que dividiu a dor da morte da nossa mãe, dissesse alguma coisa. Qualquer coisa em minha defesa. Ele riu. Não foi um riso nervoso, foi um riso de deboche, alto, cúmplice. É mesmo, Marina. Você realmente acha que tem direito a alguma coisa? Cuidar do vovô era sua obrigação. Você não merece medalha por fazer o básico. Lágrimas queimaram meus olhos, mas eu não deixei cair. Não ali, não na frente deles. Patrícia, com um sorriso de satisfação, virou e jogou o envelope no lixo da capela, aquele cesto de metal ao lado do balcão de flores. O envelope bateu no fundo com um som oco. Lixo no lugar de lixo, ela disse, e voltou para perto do caixão como se nada tivesse acontecido. Ricardo me deu as costas. As pessoas começaram a sussurrar. Primas me olhavam com pena. Tios desviavam os olhos. Ninguém fez nada. Ninguém disse nada. Eu esperei 5 minutos. Respirei fundo. Deixei a raiva assentar. E quando ninguém mais estava prestando atenção, me levantei, caminhei até o cesto de lixo e peguei o envelope de volta. Limpei a poeira, coloquei na bolsa e saí da capela. Não voltei para o enterro. Não fui ao sepultamento. Fui direto para casa. Naquela noite, abri o envelope. Dentro havia 3 coisas. Uma carta escrita à mão pelo vovô, um pendrive e um cartão com o endereço de um cartório no centro da cidade e um nome, Dr. Henrique Tavares, tabelião. A carta dizia: Marina, minha neta querida, se você está lendo isso, eu já parti. Peço perdão por não ter tido coragem de fazer isso em vida, mas eu precisava ter certeza antes de agir. Nos últimos 2 anos, eu desconfiei que Ricardo e Patrícia estavam fazendo algo errado. Dinheiro sumindo da minha conta, documentos sendo assinados sem eu me lembrar, conversas que paravam quando eu entrava na sala. Então, eu fiz algo que nunca imaginei que faria. Eu gravei conversas, instalei câmeras escondidas na sala, pedi ajuda ao doutor Henrique, que é meu amigo há 30 anos, para investigar. O que descobrimos está nesse pendrive, e é pior do que eu imaginava. Leve isso ao Dr. Henrique imediatamente. Ele sabe o que fazer. Não conte para Ricardo. Não conte para Patrícia. Não conte para ninguém até estar com o Dr. Henrique. Você sempre foi minha neta de verdade. Obrigado por ter ficado. Obrigado por ter me amado. Agora, deixe que a justiça seja feita. Com amor, vovô Antônio. Minhas mãos tremiam. Coloquei o pendrive no notebook, mas ele estava com senha, claro. Vovô era cuidadoso. No dia seguinte, bem cedo, fui ao cartório. Um prédio antigo no centro, com piso de madeira que rangia a cada passo. A secretária me levou até uma sala nos fundos, onde um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação grossa, me esperava. Você é a Marina? Ele perguntou, levantando. Sou. Meus pêsames. Seu avô era um grande homem. Obrigada. Ele me deixou isso. Entreguei o envelope com a carta e o pendrive. Dr. Henrique leu a carta em silêncio. Seu rosto, inicialmente neutro, foi ficando tenso, depois grave. Quando terminou, olhou para mim. Você não viu o que está no pendrive? Não, tem senha. Melhor assim. Senta aqui. Ele ligou o computador dele, colocou o pendrive, digitou uma senha que aparentemente já sabia. Arquivos começaram a abrir. Planilhas, documentos escaneados, áudios, vídeos. Dr. Henrique abriu o primeiro vídeo. Era a sala da casa do vovô. Data: novembro de 2023. Ricardo e Patrícia estavam sentados no sofá. Vovô não estava na sala. Você conseguiu a procuração? Patrícia perguntava. Consegui. Ele assinou ontem. Achou que era só para eu movimentar a conta dele em caso de emergência, mas na verdade, dá poder total para mim. Ricardo respondia. E ele não desconfia? Ele está ficando senil. Mal lembra o que assinou. Eles riram. Os dois riram. Dr. Henrique pulou para outro vídeo. Dezembro de 2023. Mesma sala. Transferi mais 80 mil dólares hoje. Ele nem vai perceber. A conta tem mais de 600 mil reais ainda. Ricardo dizia. Seu avô é um idiota. Trabalhou a vida inteira pra gente gastar. Patrícia respondia. Eu senti náusea. Literal, física, náusea. Dr. Henrique abriu uma planilha. Transferências. Dezenas delas. De janeiro de 2023 até março de 2025. Total.
R$ 487 mil, todas autorizadas pela procuração fraudulenta. Ele abriu um áudio. Era uma ligação telefônica. Patrícia falando com alguém. Mãe, o velho não dura mais 6 meses. O médico disse que o coração está acabando. Quando ele morrer, a gente põe a casa à venda e embolsa tudo. A Marina não tem como brigar. Ela é pobre, não tem advogado, não tem nada. Minha respiração ficou curta. Meus olhos ardiam. Dr. Henrique fechou os arquivos. Marina, há mais, muito mais. Falsificações de assinatura. Saques indevidos. Seu irmão usou a procuração para contrair empréstimos em nome do seu avô. E tem algo pior. O que pode ser pior do que isso? Ele abriu um último documento, um papel digitalizado. Era um testamento, datado de 2020. Assinatura do vovô Antônio. Testemunhas. Reconhecido em cartório. Esse testamento deixa 100% dos bens para você, Marina. Seu avô refez o testamento 2 anos antes de morrer. Ele deixou tudo para você. Ricardo não tem direito a nada. Mas como? Seu avô veio até mim em 2020, logo depois do casamento do Ricardo. Ele me disse que queria proteger você, que sentia que o neto estava mudado. Nós registramos o testamento oficialmente. É irrevogável. Meu mundo girou. Mas então por que vovô continuou dando dinheiro para o Ricardo? Porque ele estava testando. Ele queria ver se o Ricardo mudaria, se demonstraria algum arrependimento, mas não demonstrou. E quando seu avô descobriu as fraudes, ele documentou tudo. Cada conversa, cada transferência. Ele montou um caso criminal contra o próprio neto. Senti as pernas fraquejarem. Doutor, Henrique me ofereceu água. Bebi de um gole só. O que eu faço agora? Dr. Henrique tirou os óculos, limpou as lentes, colocou de volta. Quando olhou para mim novamente, seu rosto estava pálido. Marina, eu preciso que você chame a polícia. O quê? O que seu irmão e sua cunhada fizeram é crime. Múltiplos crimes. Estelionato, falsificação, apropriação indébita, possivelmente até formação de quadrilha. Isso não é uma questão civil de herança. É criminal. Você precisa registrar um boletim de ocorrência agora. Mas ele é meu irmão. Ele roubou seu avô, ele roubou você, ele fraudou documentos. Isso é cadeia, Marina. E se você não agir rápido, eles vão conseguir vender a casa antes que você possa impedir. Meu coração batia tão forte que eu achava que ia sair do peito. Dr. Henrique pegou o telefone da mesa. Eu vou ligar para a Polícia Civil agora. Tenho contatos lá. Eles vão te ouvir hoje mesmo. E você vai levar todas essas provas. Tudo. Cada vídeo, cada áudio, cada documento. E depois, Marina, você vai lutar pelo seu avô, por você e pela justiça. Se você já foi humilhada por alguém da sua própria família na frente de todo mundo, deixa um like nesse vídeo, porque o que eu vivi naquele velório, sendo chamada de vagabunda pela mulher do meu irmão enquanto ele ria da minha cara, é algo que ninguém deveria sentir. Mas o que eles não sabiam é que vovô tinha preparado tudo. E quando eu cheguei naquele cartório com o envelope que eles jogaram no lixo, tudo mudou. Se você quer saber como eu virei o jogo e o que aconteceu quando a polícia bateu na porta da casa deles, se inscreve no canal agora e ativa o sininho, porque o que vem a seguir é de deixar qualquer um de queixo caído. E me conta aqui embaixo, você teria coragem de denunciar o próprio irmão ou você ficaria em silêncio? Dr. Henrique fez mais do que ligar para a polícia. Ele ligou para o delegado titular da Delegacia de Crimes Patrimoniais, um homem chamado Dr. Augusto, que ele conhecia há anos. A conversa durou 10 minutos. Quando desligou, Dr. Henrique me olhou. Eles querem te ouvir hoje às 15 horas. Vão abrir inquérito imediatamente. E mais, vão pedir mandado de busca e apreensão na casa do Ricardo. Eles precisam pegar os computadores e celulares antes que destruam evidências. Eu olhei para o relógio. Eram 11 horas da manhã. 4 horas. Em 4 horas, minha vida ia virar do avesso de novo. Marina, você precisa de um advogado, não apenas para o processo criminal, mas para proteger a herança. Dr. Henrique pegou um cartão na gaveta. Esse é o Dr. Rodolfo Andrade, especialista em direito de família e criminal. Já lidou com casos parecidos. Liga para ele agora. Fala que eu indiquei. Liguei. Dr. Rodolfo atendeu na 3ª chamada. Expliquei a situação em frases rápidas, truncadas. Ele me interrompeu. Você está no cartório do Dr. Henrique? Fico aí em 20 minutos. Ele chegou em 15. Dr. Rodolfo Andrade era um homem de uns 40 anos, terno azul marinho, pasta de couro, expressão séria, mas olhos gentis. Sentou, ouviu tudo, viu as provas e assentiu. É um caso sólido. Muito sólido. Com essas provas, o Ministério Público vai oferecer denúncia em semanas. Vamos precisar bloquear todos os bens imediatamente. A casa, as contas bancárias do seu irmão, tudo.
Eles não podem vender nada, nem transferir nada, enquanto o processo corre. Isso é possível? Com as evidências que temos? Sim, vou pedir uma liminar hoje mesmo. Mas, Marina, você precisa estar preparada. Isso vai ficar feio. Sua família inteira vai ficar contra você. Vão te chamar de traidora, de interesseira, de mentirosa. Você aguenta? Pensei no riso do Ricardo no velório, na palavra vagabunda saindo da boca da Patrícia, na cara de satisfação dela, jogando o envelope no lixo. Aguento. Às 15 horas, eu estava na delegacia. A sala de depoimentos era pequena, fria, com uma mesa de metal e cadeiras desconfortáveis. O delegado Dr. Augusto era um homem sério, de bigode grisalho, que me tratou com uma gentileza que eu não esperava. Senhorita Marina, sei que é difícil, mas preciso que me conte tudo, desde o começo. Contei cada humilhação, cada mentira, cada transferência bancária. Mostrei os vídeos, os áudios, as planilhas. A escrivã digitava rápido, registrando cada palavra. Quando terminei, 3 horas depois, Dr. Augusto encostou na cadeira e suspirou. Esse é um dos casos mais claros de estelionato familiar que já vi. Vou pedir prisão preventiva para ambos. Prisão? Meu estômago apertou. O crime está consumado e há risco de reincidência. Eles têm acesso a contas bancárias, documentos, podem fugir. A prisão é necessária, mas vai depender do juiz aceitar. Saí da delegacia com as pernas bambas. Dr. Rodolfo estava me esperando. Como foi? Eles vão pedir prisão. Bom, significa que levaram a sério. Agora vamos ao fórum. Preciso protocolar a liminar. Fomos. O fórum fechava às 18 horas. Eram 17h40. Dr. Rodolfo correu. Literalmente correu, até o protocolo, entregou os documentos. 10 minutos depois, estava feito. Agora esperamos. O juiz pode decidir ainda hoje ou só amanhã, mas o bloqueio vai sair, tenho certeza. Voltei para a casa de vovô, que agora era minha casa segundo o testamento, mas ainda não parecia, e me tranquei no quarto. Fiquei olhando para o teto, ouvindo o silêncio da casa vazia. Pela primeira vez em semanas, chorei. Chorei por vovô, por mim. Até pelo Ricardo que eu conheci, o irmão que brincava comigo quando criança, que não existe mais. No dia seguinte, 9 horas da manhã, meu telefone tocou. Era Dr. Rodolfo. O juiz concedeu a liminar, todos os bens bloqueados. E tem mais. O mandado de busca foi cumprido há 1 hora. Polícia está na casa do Ricardo agora. Eu desliguei e fiquei parada, processando. A polícia na casa do meu irmão, revirando gavetas, apreendendo computadores, levando provas. 15 minutos depois, meu telefone explodiu. Mensagens. Dezenas delas. Tia Sônia. Marina, o que você fez? A polícia está na casa do Ricardo. Você denunciou seu próprio irmão? Prima Laura. Marina, isso é sério. Tem que ser engano. Tio Mário. Você enlouqueceu? Polícia? Por causa de herança? E então, Ricardo, sua víbora, sua cobra traidora. Você me paga. Juro por Deus que você me paga. Não respondi. Bloqueei o número. 2 horas depois, Dr. Rodolfo ligou de novo. Marina, preciso te falar uma coisa. A polícia encontrou mais provas na casa deles. Muito mais. Documentos escondidos, um notebook com planilhas detalhadas de tudo que roubaram, conversas deletadas que a perícia recuperou. E encontraram algo que nem seu avô sabia. O quê? Patrícia falsificou um segundo testamento. Um testamento falso, datado de 2024, deixando tudo para o Ricardo. Ela ia apresentar esse testamento no inventário e alegar que o testamento de 2020 tinha sido revogado. Senti o sangue gelar. Ela ia falsificar a vontade do vovô? Sim. E teria funcionado se você não tivesse as provas. O testamento falso estava bem feito, assinatura convincente, reconhecimento de firma que foi comprado em cartório irregular. Mas isso é crime gravíssimo, falsificação de documento público. Patrícia vai presa, Marina. Não tem mais como escapar. Patrícia foi presa na tarde daquele mesmo dia. Prisão preventiva decretada. Ricardo também. Os dois foram levados em viaturas diferentes, mas na mesma operação. Vi no noticiário local naquela noite. Casal é preso por estelionato e falsificação contra idoso. Vítima era o avô do acusado. Minha cidade é pequena. Todo mundo ia saber. No dia seguinte tentaram ligar para mim. Primeiro foi Dona Célia, mãe da Patrícia. Marina, pelo amor de Deus, tira minha filha da cadeia. Ela não fez nada. Foi tudo mal entendido. Mal entendido? Ela falsificou um testamento. Não falsificou. Aquilo foi... Olha, vocês podem resolver isso em família. Não precisa de polícia. Não tem mais volta, Dona Célia. A justiça está cuidando agora. Ela me xingou. Desligou. Depois foi tia Sônia, irmã do vovô. Marina, você está destruindo a família. O Ricardo é seu irmão.
Como você pôde fazer isso? Tia, ele roubou quase R$500 mil do vovô. Falsificou procuração. A Patrícia falsificou o testamento. Isso é crime. Mas é família. A gente resolve em casa, não com polícia. Não, não resolve. Vovô tentou resolver. Deu chances. Eles continuaram. Você é uma traidora. Ninguém na família vai falar com você nunca mais. Desliguei. Algumas pessoas me apoiaram. Prima Laura me ligou chorando. Marina, eu sempre soube que a Patrícia era falsa, mas nunca imaginei que era tão podre assim. Você fez certo. Vovô estaria orgulhoso. Aquilo me deu um fôlego. Dr. Rodolfo conseguiu uma reunião com o promotor de justiça responsável pelo caso. Fomos juntos. O Dr. Eduardo, promotor, era um homem jovem, sério, direto. Senhorita Marina, raramente vejo provas tão fartas. Seu avô documentou tudo com precisão impressionante. O processo criminal vai ser rápido. Vou oferecer denúncia na semana que vem. Mas preciso que você saiba, eles vão tentar um acordo. Acordo? Delação, devolução dos valores, em troca de pena reduzida. É comum em casos assim. E se eu não aceitar? Você não precisa aceitar nada. O Ministério Público é quem decide. Mas sua opinião pesa. Se você quer que eles paguem pelo que fizeram integralmente, eu levo isso em consideração. Pensei na palavra vagabunda, ecoando no velório, no riso do Ricardo. Eu quero justiça completa. Eles não merecem acordo. O promotor assentiu. Então é guerra. E foi. Ricardo e Patrícia ficaram presos por 2 semanas até a audiência de custódia. O juiz manteve a prisão. Alto risco de destruição de provas e manipulação de testemunhas. Constou na decisão. Enquanto isso, comecei o inventário. O testamento foi apresentado. Oficial, registrado, irrevogável. A casa, as economias restantes, tudo era meu. Ricardo tentou contestar através do advogado dele. Alegou que o testamento foi feito sob coação, que vovô estava senil, que eu manipulei um idoso. Dr. Rodolfo destruiu cada argumento. Apresentou laudos médicos provando que vovô estava lúcido até semanas antes de morrer. Apresentou testemunhas, Dr. Henrique inclusive, confirmando que vovô fez o testamento de livre e espontânea vontade. A contestação foi rejeitada. 3 meses depois do velório, houve a primeira audiência do processo criminal. Eu fui, sentei no fundo do fórum. Vi Ricardo e Patrícia entrarem algemados. Patrícia estava irreconhecível, sem maquiagem, cabelo preso, olheiras fundas. Ricardo tinha engordado, o rosto inchado. Eles olharam para mim, ódio puro nos olhos. O promotor apresentou as provas, todas. Os vídeos foram exibidos na tela. As vozes de Ricardo e Patrícia rindo, planejando, roubando, ecoaram pela sala. Quando passou o vídeo dela dizendo "o velho é um idiota", várias pessoas no fórum murmuraram indignadas. O advogado deles tentou argumentar. Disse que foram momentos de fraqueza, que estavam sob pressão financeira, que Ricardo sempre amou o avô. O promotor rebateu. O réu subtraiu 487 mil reais ao longo de 2 anos. Isso não é momento de fraqueza. É crime continuado, planejado, premeditado. A juíza, a doutora Fernanda, uma mulher de uns 50 anos, rosto severo, ouviu tudo. Ao final, pronunciou: prisão preventiva mantida. O caso é grave. As provas são robustas. Processo segue. Ricardo gritou: Marina, sua desgraçada, você destruiu minha vida. Seguranças o contiveram. Saí do fórum tremendo. Dr. Rodolfo colocou a mão no meu ombro. Você foi corajosa de vir. Eu precisava ver. Precisava ver que é real. 6 meses depois, o julgamento final. Ricardo e Patrícia foram condenados. 5 anos de prisão em regime fechado cada um. Perda dos direitos políticos. Obrigação de devolver integralmente os valores subtraídos, que com correção monetária e juros chegavam a 612 mil reais. Como eles não tinham esse dinheiro, os bens que haviam comprado com o dinheiro roubado, o apartamento em São Paulo, o carro, investimentos, foram penhorados. Patrícia ainda tentou apelar, alegou que era primária, que tinha filho pequeno, ela estava grávida quando foi presa e teve o bebê na penitenciária, que merecia progressão. Negado. Ricardo tentou dizer que foi influenciado pela esposa, que ela que planejou tudo. As provas mostravam o contrário. Ele era o cérebro, ela era cúmplice. Condenação mantida. 2 anos se passaram. Hoje, estou aqui, na casa que foi do vovô, e agora é minha.
Reformei o quarto dele, transformei em escritório. Tem uma foto dele na parede, sorrindo daquela vez que levei ele para pescar no rio da cidade. Ricardo cumpre pena em regime semiaberto agora. Trabalha em uma marcenaria conveniada ao sistema prisional. Ganhou direito a saídas temporárias. Nunca tentou me contatar. Patrícia também está em semiaberto. Perdeu a guarda do filho, que está com a mãe dela, Dona Célia. Ela me mandou uma carta ano passado, uma carta de 2 páginas. Não era pedido de desculpas, era justificativa, dizendo que só queria dar uma vida melhor para o filho, que as circunstâncias a forçaram, que eu nunca vou entender. Rasguei a carta. A família, dividida. Metade me apoia, a outra metade acha que eu exagerei. Era seu irmão, Marina. Você podia ter resolvido diferente. Eu ouço, respiro fundo e não respondo mais. Quem acha que eu exagerei nunca foi chamado de vagabunda no velório do avô. Nunca teve a herança jogada no lixo na frente de todos. Nunca descobriu que foi roubada por anos. Tia Sônia não fala mais comigo. Tio Mário também não. Mas prima Laura se tornou minha melhor amiga. Almoçamos juntas todo domingo. A vidraçaria do vovô consegui recomprar de quem tinha comprado. Ela estava indo mal, o novo dono não sabia administrar. Reabri com o nome original Vidraçaria Antônio. Hoje emprega 6 pessoas. Não dá para ficar rica, mas sustenta. Continuo trabalhando na escola. Gosto do que faço. As crianças me dão alegria. Algumas noites acordo pensando no Ricardo, no menino que ele era, no irmão que eu amava, e sinto falta. Não do homem que ele se tornou, mas do menino que ele foi. Mas então eu lembro da voz do vovô na última conversa. Você é a única que ficou. E eu sei que fiz o certo. Conheci alguém, inclusive. Um cara simples, professor de educação física da escola. Se chama Daniel. Começamos a nos falar faz uns 6 meses. Ele sabe de tudo. Não me julga. Diz que eu fui forte. Família não é sangue. Família é quem fica. Ele me disse outro dia. E é verdade. Minha família hoje é prima Laura. É doutor Rodolfo, que virou amigo. É doutor Henrique, que passa na minha casa de vez em quando para tomar café. É Daniel. É a memória do vovô, que me guia todos os dias. Aprendi que perdoar não significa aceitar, que amor não é obrigação de tolerar abuso, que herança não é apenas dinheiro, mas dignidade, que silêncio não é paz quando você está sendo destruída. Aprendi que defender a verdade, mesmo quando dói, é a única forma de honrar quem você ama. E aprendi que, às vezes, a maior traição é não trair quem merece ser traído. Vovô me preparou. Me deixou as armas, e quando o tabelião ficou pálido naquele dia e disse, senhorita, chame a polícia agora, ele não estava apenas me dando uma instrução, ele estava me dando permissão para lutar. E eu lutei, e venci. Não porque sou mais forte, mas porque a verdade, no final, sempre encontra um jeito de vir à tona. Hoje você ouviu minha história completa, do velório onde fui humilhada e chamada de vagabunda, até o dia que meu irmão e minha cunhada foram condenados pelos crimes que cometeram contra meu avô. Eu sei que foi pesado, eu sei que é difícil de processar, mas é real. Cada palavra, cada humilhação, cada reviravolta. Se você já passou por algo parecido, se já foi desvalorizada por alguém da sua própria família, se já sentiu aquela dor de perceber que as pessoas que deveriam te proteger são as que mais te machucam, eu quero que você saiba uma coisa. Não é culpa sua. Você não provocou. Você não mereceu. E você tem o direito de se defender. Muita gente me pergunta se eu me arrependo, se eu não deveria ter resolvido em família, se eu não fui longe demais ao colocar meu próprio irmão na cadeia. E a minha resposta é sempre a mesma. Não, eu não me arrependo, porque o que ele e a Patrícia fizeram não foi erro, foi crime. Crime planejado, continuado, cruel. E crimes têm consequências. Família não é uma carta livre para fazer o que quiser sem sofrer as consequências. Família não te dá direito de roubar, mentir, humilhar, destruir. E se alguém da sua família está fazendo isso com você, você não deve lealdade a essa pessoa, você deve a si mesma. Se essa história tocou você de alguma forma, se você sentiu raiva da Patrícia, se você vibrou quando o tabelião mandou chamar a polícia, se você torceu para que a justiça fosse feita, deixa aquele like agora. Cada like mostra para o YouTube que histórias reais, de gente de verdade, que não aceitou ser pisada, merecem ser ouvidas, e me ajuda a continuar compartilhando esses relatos. Se você quer mais histórias como essa, de pessoas que enfrentaram a família, que colocaram limites, que disseram não, quando todo mundo esperava que dissessem sim, se inscreve no canal agora e ativa o sininho, porque eu prometo, todo vídeo aqui é sobre gente que decidiu não ser mais capacho de ninguém, e você não vai querer perder. Agora me conta aqui nos comentários, e eu leio todos, eu juro.
Você acha que eu exagerei? Você teria denunciado seu próprio irmão se descobrisse que ele roubou seu avô? Ou você teria tentado resolver de outra forma? Não tem resposta certa. Cada situação é única. Mas eu quero saber o que você pensa. Escreve aí embaixo. Às vezes, só de colocar em palavras já ajuda a clarear as ideias. E se você conhece alguém que está passando por isso agora, alguém que está sendo manipulado, roubado ou humilhado por gente da própria família, compartilha esse vídeo com essa pessoa, porque às vezes a gente precisa ouvir a história de outra pessoa para ter coragem de enfrentar a nossa própria situação. Você pode estar salvando alguém. Uma coisa que eu aprendi nesses 2 anos todos é que a verdade sempre aparece. Pode demorar, pode doer, mas ela aparece. E quando aparece, ela não pede desculpas por ser inconveniente. Vovô Antônio me ensinou isso. Ele poderia ter fingido que não via, poderia ter deixado pra lá. Ah, quando eu morrer, eles brigam entre si. Mas ele não fez isso. Ele documentou, ele protegeu, ele lutou por mim mesmo depois de morto. E sabe o que eu carrego comigo todos os dias? Não é raiva, não é tristeza, é gratidão. Gratidão por ter tido um avô que me amava de verdade, que me viu, que me valorizou e que me deu as ferramentas para me defender quando ele não estivesse mais aqui. No próximo vídeo, eu vou contar a história de uma mulher que descobriu que o marido estava planejando matá-la para ficar com o seguro de vida. E o jeito que ela virou o jogo foi de arrepiar. Você não vai querer perder. Muito obrigada por ter ficado até aqui, por ter me ouvido, por ter me dado sua atenção nesses últimos 60 minutos. Sei que tem 1000 coisas que você poderia estar fazendo agora, mas você escolheu ficar aqui, comigo, ouvindo minha história. E isso significa o mundo para mim. Se você está passando por algo difícil agora, se está sendo desrespeitada, desvalorizada, humilhada, eu quero que você lembre. Você merece dignidade, você merece respeito e você tem o direito de exigir isso, mesmo que seja da sua família, principalmente se for da sua família. Um beijo no coração e até o próximo relato.